Vamos à resposta da iteração. Interatividade. Aqui, a alternativa incorreta é a alternativa B. Pois dá para perceber que ela não tem ordem 1 e nem grau 1. Tá? É 2 o grau. Tá? Continuando. Já sabemos como que funciona a classificação, como que são detectadas as equações diferenciais. Agora, como que se encontra a solução delas? Agora é o próximo passo para toda a solução de uma equação diferencial. Então tem que ficar claro isso, que é uma função que elas podem ser substituídas nas derivadas que ela tem, que satisfaça a equação que esteja. Isso será feito exercício, então, um exemplo, verificar se a função dada é uma solução da equação. Bom, a função é y igual a x de e de x. É a solução desta função aqui, é um teste que precisa ser feito. Então, tem que se testar a função y aqui dentro dessa expressão, para saber se ela é solução dessa expressão aqui, tá? Então, como que se começa a realização da solução disso? Deve ser calculadas as derivadas de primeira e segunda ordem e substituir. Quem são as equações de primeira e segunda ordem? Essa aqui, ó, né? Primeira e segunda ordem. Essa aqui é a primeira, segunda ordem. Veja que isso aqui quer dizer ordem, tá? Então, segunda ordem. Então, calcular, então a gente calcula essas expressões, claro, a partir daqui e depois substitui, tá? Então, é muito simples. Aqui, então, para começo de conversa, pega-se a equação, né? A equação fundamental que é esta aqui. Só que, quem a gente precisa testar? Testar esta, que é a função que está sendo pedida. Então, como é que se realiza a solução? Tem que primeiro realizar a derivada de primeira ordem, que é o que? Derivar este termo uma vez só. Então, derivando esse termo, é 1 vezes e de x mais x de e de x, que é, colocando o e de x em evidência, é e de x vezes 1 mais x. Então, foi colocado em evidência o e de x porque ele é comum dos dois lados. Então, na derivada de primeira ordem, temos essa expressão. Agora, na segunda ordem, como é que fica? Pegando essa expressão e derivando novamente, temos a seguinte situação. Então, aqui a expressão sendo derivada vai ser mais e de x vezes 1, que solucionado fica e de x 2 mais x. Então, essa é a derivada da segunda ordem. Então, derivou uma vez, derivou duas vezes. Agora, com esses dois resultados da primeira ordem e da segunda ordem, substitui-se aonde? Nessa equação aqui. Substitui as duas nessa equação. Fazendo essa substituição, então, de vermelho, para ficar claro aqui, a gente substituiu de segundo, né, segunda ordem aqui, o 2 foi mantido, que é uma constante, menos 2, colocou da primeira ordem, né, e aqui a própria função, que é x vezes e de x. Tem que ser igual a zero, para se fazer o teste se a função é correta, é solução, os dois lados têm que ser iguais. Então, fazendo aqui, né, devido aos algebrismos, né, fazendo a distributiva aqui, 2e de x mais e de x vezes x, menos 2 vezes e de x, menos 2 vezes, né? Então, fazendo a distributiva, você consegue encontrar essa expressão. E aí, solucionando mais um pouco essa expressão, percebe-se que todos os termos serão zerados. Isso mesmo, todos os termos serão zerados. Logo, encontra-se como verdadeiro que essa é a solução dessa função, tá? Zero dos dois lados. Então, portanto, a solução está correspondente a essa equação. Prosseguindo, agora um outro exemplo, com função seno. Então, se y é um seno de x, ela é solução dessa expressão? O mesmo procedimento é feito. Então, temos a derivada aqui de segundo grau. Então, a gente tem que derivar duas vezes a função, né? Sabendo disso, testando esta função, a gente vai ter que derivá-la duas vezes para poder encontrar de segundo, né, segunda ordem. Derivada de primeira ordem. Bom, derivada de seno de x é cosseno de x. Da segunda ordem, derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, da segunda ordem é essa. O que nos interessa, né, porque ela está aqui na expressão.
Então, com essa expressão aqui, a gente substitui na equação fundamental, que é essa aqui, né? Aqui, substitui nessa aqui, só vou repetir para ficar claro. E aí, substituindo, vamos ter que situação? Bom, a de segunda é menos seno de x, e a primeira aqui, né? Na verdade, a própria função, que é o y, o 2 mantém-se constante, tem que ser igual a zero. Vejamos, então, aqui, só para indicar que foi a de segundo, e aqui é normal, né? Então, seno de x é igual a zero, ele não é verdadeiro para todo x, então ele não se confirma para todo x. Não é possível fazer isso para todo x. Portanto, ela não é solução para toda a equação. Então, essa equação não corresponde à solução dela. Tá? Podemos ter casos desse tipo também, quando envolve seno e cosseno. Quando a solução é zero e a gente não consegue, nem sempre ela é zero para todos os pontos, então ela não é considerada solução. Tá? Ela tem que ser zero. O próximo exemplo, y sendo cosseno de x mais 2 seno de x. Então, é uma função que tem duas partes aqui. Tá? Então, essa função também tem a mesma sistemática, ou seja, ela é a solução disso aqui? Como é que é o teste? Pegando essa equação geral, sabe-se que precisa do quê? Derivar duas vezes o y para poder verificar e testar a função. Testando essa função aqui do y, que é cosseno de x mais 2 seno de x, de primeira ordem, fazendo a derivada, então temos o seguinte: derivada de cosseno de x menos seno de x. Derivada de seno de x, cosseno de x. E o 2, mantém-se aqui, não mexe. Tá, e de segunda ordem, como é que fica? Bom, seno de x, cosseno de x, tá? O menos continua, porque já está o menos aqui, então o menos vem para cá. Tá? E aqui, derivada de 2 cosseno de x, o 2 mantém-se, quem vai mudar é o sinal. Então vai ficar menos com menos aqui, menos daqui e menos daqui. Menos cosseno de x, menos 2 seno de x. Substituindo então, aonde? Na nossa equação fundamental, né? Então a equação fundamental que é essa, que é, mais uma vez, só para testar. A gente primeiro resolveu aqui, né? Resolveu. E aí substituímos aqui para ver se realmente será a solução igual a zero. Como é que faz isso então? Colocando, substituindo, né, isso aqui com isso aqui, sabendo que, inclusive, que é a de segundo, né, e aqui não fez nada, é a própria função, realiza-se aqui as devidas, né, continha fácil, que é seno de x, corta, né, deu zero, e aqui deu zero também, né, menos cosseno mais cosseno de x, zero. Então zero, essa aqui sim é a solução, deu zero dos dois lados, confirmou a igualdade. Então isso é importante. Portanto, trata-se da solução correspondente à equação. Tá? Outro exemplo, agora temos uma exponencial, né, que seria c vezes e de menos x ao quadrado dividido por 2. É solução disso? Então, é a mesma forma, só que a representação está um pouco diferente. Então, aqui é um outro tipo de expressão. É necessário, de início, sempre organizar a sua expressão. Como é que se organiza? Bom, separando por partes. Fazendo aqui, ó, veja. Perceba que 1 sobre y de dy é igual a menos x dx. Então, olha só, joguei para o outro lado da igualdade. Então, ficou dessa forma. Tá? E aí, mais uma vez, tem que se rearranjar os termos. Para se rearranjar os termos, o dx e o dy tem que ser o dy dividido por dx. Logo, se você colocar esse com esse, quem vai sobrar? O menos x vezes o y. Então, é necessário que se faça essa organização da expressão, deixar x com y para ficar mais fácil. Tá? E assim, a representação, então veja, isso aqui é a forma mais fácil de se expressar o quê? Derivada de primeira ordem, que é a mesma coisa que isso. Tá? Então, são duas formas de dizer a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai ter isso como característica. Então, nessa equação geral, né, que foi feita, realiza-se o seguinte: você testa uma função. Então, você vai testar a função dada, que é aquele yc, né, de elevado x ao quadrado dividido por 2, negativo,
Deriva ela de primeira ordem, o C continua, o X cai do expoente e permanece o E elevado a menos x ao quadrado dividido por 2, pela regra das derivadas. Tá, uma vez que eu já tenho a derivada de primeira ordem, substitui-se na equação. Então, substituindo aqui, a de segundo grau aqui e a de primeiro grau aqui é primeiro aqui. E aqui a própria função, coloca-se dos dois lados da igualdade, né? De vermelho, então, é essa aqui e essa é esta aqui. E o x ficou aqui do lado de fora, né? Fazendo isso, percebe-se que é a solução, porque os dois valores são iguais, tá? Então, é a solução. Os dois são iguais dos dois lados, tá? Um outro exemplo, o E, tá? O mesmo sentido, né? Então, temos aqui um y que queremos testar e a solução que substitui-se nele para ver. A equação, então, é x vezes o y da primeira, né? O primeiro grau da derivada, menos 2y igual a x menos 3, tudo bem. Função a ser testada, x ao quadrado menos 2x elevado a menos 3. Então, o que se faz? Deriva a primeira vez, 2x menos x a menos 4, substitui na equação. Como é que faz? Então, substituindo na equação esta derivada aqui, tá? E a segunda aqui, que não é derivada, é a própria função, substitui, calcula e vê se é igual a esse lado aqui. Fazendo as substituições, devidas substituições dos valores, e aí fazendo os algebrismos, né? X você faz a distributiva, etc. E aí percebeu-se que ao resolver esta expressão é igual dos dois lados. Também é uma forma da gente ter certeza que esse é o resultado correto. Então, podemos ter uma forma 0 é igual a 0, mas também podemos ter deste lado alguém que eu queira que seja igual, tá? Nesse caso, menos 10 elevado a x a menos 3. Então, deste outro lado, do lado esquerdo aqui, realizou-se o teste da função tal, né? Fez a derivada da primeira ordem, depois substituiu todo mundo e só tinha x como variável e foi resolvido. E aí, como encontrou o valor igual dos dois lados, ela é realmente solução daquela função, tá? Então, trata-se da solução correspondente à função. Interatividade. Das funções a seguir, a única que é solução da equação diferencial y, derivada de primeira ordem, igual a 3y, é item A. Y é igual a k vezes e de x. Item B, y é igual a k vezes e elevado a 2x. Item C, y é igual a k vezes 3, k elevado vezes e elevado a 3x. Item D, y é igual a k vezes e elevado a menos 3x. E item E, y é igual a k vezes e elevado a menos 2x. Já voltamos.